28. Estamos próximos dessa data preciosa do calendário de muitas nações, que é o Dia Internacional da Mulher. A origem dessa comemoração remonta a dificuldades sérias, sofrimento, lutas de mulheres trabalhadoras por melhores condições de vida. Meus irmãos, as mulheres continuam enfrentando dificuldades porque estão no mundo mau. E nós precisamos dizer às mulheres, nesses dias, que existe uma vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Segundo a palavra de Deus, é assim que vencemos. Mas, meus irmãos, como em essência, todos nós enfrentamos lutas nesse mundo mau. Então, enquanto você ouve sobre uma mulher de fé, elogiada por Jesus, você que é homem também se identificará com ela. Vamos ao texto bíblico, Mateus 15, 21, diz-nos assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, iluminação do teu Espírito, a fim de compreendermos a verdade revelada em tua palavra, e assim, Senhor, glorificarmos o teu nome com a vida transformada pela verdade do Evangelho. Nós temos sede do Senhor, por isso dá-nos mais das tuas benditas águas, desse manancial que é a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. O texto bíblico diz que Jesus partiu em direção à Fenícia. E detalha que as cidades da Fenícia para as quais Jesus se dirigiu foram Tiro e Sidom. Mas de onde Jesus partiu? O texto bíblico mostra-nos que ele estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus pregou, e pregou com coragem, com ousadia, com firmeza tal, que atraiu a rejeição, a oposição de muitos judeus. Por conta da postura traiçoeira desses judeus, que Jesus sabiamente decide que aquele era o momento de sair de Cafarnaum e seguir para outros lugares. Ele deixou a Galileia, porque como nos diz Mateus 15, versículo 12, os discípulos já haviam constatado: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus sabia, irmãos, do ciúme daquele que reinava em nome de Roma, Herodes. Herodes era um homem inseguro, na verdade, e por isso tinha muito medo do crescimento da fama de Jesus naquela região. Jesus sabia que os líderes judeus, os responsáveis pela religião judaica, também não estavam contentes com o crescente número de pessoas que seguia Jesus.
Alguns que seguiam Jesus demonstravam sinais de fanatismo. Por isso, Jesus deixa a Galileia e vai para aquelas cidades onde residiam muitos cananeus. Pessoas que Josué, no passado, expulsou de Canaã, quando estabeleceu o povo de Deus, saído do Egito, 40 anos no deserto, chegando em Canaã. Agora essas pessoas que foram expulsas de Canaã e que estão em Tiro e Sidom, são vistas como povos de menor valor. Muitos chamavam essas pessoas de gentios, mas os judeus tinham um desprezo tão grande que chegavam a chamar essas pessoas de cães. Jesus não esqueceu daqueles que os judeus esqueciam e apenas lembravam quando queria maltratá-los. É claro que, como Jesus mesmo diz no texto lido, sendo ele judeu e cumprindo a profecia de que o Salvador nasceria em Belém, seria um judeu descendente de Davi, Jesus inicialmente falaria aos judeus, mas Jesus, após falar aos judeus, ele mesmo enviaria os seus apóstolos para pregar em todo o mundo, inclusive aos não-judeus, ou chamados aqui de gentios, aqueles que eram desprezados como se fossem cães. Vejam o que diz Mateus no capítulo 10, os versos 5 a 8, faço esse destaque para que os irmãos comecem a compreender o drama daqueles dias. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus, irmãos, cumpre a profecia que diz que o Senhor se manifestaria a Sião. Mas depois disso, seria Sião luz para os gentios. Vocês também falarão aos gentios. Ainda no Evangelho de Mateus, vemos que Jesus não disse que deveriam os discípulos dele, inicialmente os seus apóstolos, pregar apenas aos judeus. Mateus 4, versículos 23 a 25, nos diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, fora de Israel. Até porque Jesus pregava em sinagogas onde existiam aqueles que eram chamados tementes a Deus, não judeus que criam no Deus dos judeus, e por isso reuniam-se também nas sinagogas, lugares de leitura da palavra. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui nós encontramos ainda em Mateus, no capítulo 8, uma outra história muito preciosa. Um centurião, isto é, um militar, um não-judeu, que demonstrou grande fé em Jesus. Esse homem clamou que Jesus curasse um criado seu que estava muito enfermo. Vejam, meus irmãos, os versículos 10 a 13, eu vou destacar apenas essa parte da história, diz assim: admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, ao não-judeu: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Em João, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo veio
para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João 1, verso 11. São responsáveis por não terem recebido Jesus. Veio para os judeus e os judeus o rejeitaram e o crucificaram. Mas vejam o que nos diz o verso 12: mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui não mais se fala da condição étnica, aos que têm fé em Jesus, aos que creem em seu nome. Nós encontramos em Atos 1:8, depois que Jesus ressurreto está movendo os seus filhos para pregarem em toda a terra, a palavra de Deus dizendo: vocês, meus discípulos, receberão poder, dinamis da parte de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês receberão poder, de tal modo que vocês testemunharão de mim em Jerusalém, mas também na Judeia, no entorno de Jerusalém, irão até fora dos domínios judaicos, em Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra o plano perfeito para então observarmos com cuidado o encontro de Jesus com aquela mulher, uma mulher não judia, uma mulher cananeia. Nós precisávamos primeiro entender que Jesus não se negou a pregar aos gentios, mas Jesus, sendo judeu, falou aos seus e depois aos demais, inclusive orientou o seu povo a que pregasse até os confins da terra. Eis-nos aqui, brasileiros do século 21, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse encontro de Jesus com a mulher que vivia nos arredores de Tiro e de Sidom, enfatiza a fé daquela mulher no Senhor Jesus. Uma mulher com um problema imenso. A sua filha, como ela mesma descreve, estava horrivelmente endemoniada. Satanás estava dirigindo aquela vida de tal modo que ela praticava coisas horríveis, assombrava todos. Não havia solução. Ninguém conseguia libertá-la da opressão maligna. De onde veio tamanha fé para que aquela mulher buscasse Jesus, como diz o verso 22, clamando: Senhor. E aqui ela já disse muito, mas ela detalha a sua fé ao dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. De onde vem essa fé? Fica claro que aquela mulher de fato depositava muita fé em Jesus. E você? Você tem depositado a sua fé em Jesus? Em quem está a sua fé? Aprenda com Jesus acerca do valor da fé, porque Jesus valorizou, elogiou essa mulher de grande fé. Eu espero mesmo que você, mulher, que lida com as grandes lutas do seu tempo, olhe para essa mulher e aprenda como você pode viver como uma mulher de grande fé. Pela fé, meus irmãos, aquela mulher clamou a Deus por socorro. Olhem mais uma vez para o texto bíblico. A palavra do Senhor fala não de um pedido, mas de um clamor. O versículo 22 diz que ela clamava em meio à multidão, isto é, ela gritava, o que era considerado uma postura no mínimo deselegante, uma mulher gritando no meio de homens naquela cultura. Clama ao Senhor dizendo: tenha compaixão de mim. Olhem para o verso 25. Meus irmãos, aqui ela já havia sido desencorajada a continuar buscando Jesus, mas ela dá um passo além, um passo de fé, além do clamor, ela adora o Senhor Jesus e continua clamando: Senhor, socorre-me. Agora veja o verso 27, quando ela, conversando com Jesus, diz: Senhor, todos nos chamam a nós os cananeus de cachorrinhos, de cães, mas os cachorrinhos também comem migalhas. Se caírem migalhas da tua graça sobre mim, isso me fartará. Irmãos, uma mulher que clamou pela fé
pela intervenção de Jesus. É o clamor de muitos enfermos em nossos dias. É o clamor de muitos viciados. É o clamor de prostituídos. É o clamor de encarcerados. É o clamor de órfãos. É o clamor de mães empobrecidas em nosso país. Muitas e muitas e muitas mulheres criam os seus filhos sozinhos. Muitos homens sequer reconhecem os filhos. Muitos abandonam a casa. Muitos não participam do sustento. Nós temos um exército de mulheres que batalham dia após dia sozinhas, contando com a misericórdia de Deus para o sustento da casa. Muitas mulheres vítimas de guerras, não apenas a guerra da Ucrânia. Irmãos, há guerras acontecendo no mundo. Guerra no Sudão. Guerra nas periferias do México. Guerra em muitos recônditos da Amazônia brasileira. Mulheres que nesse momento estão lutando para sobreviver. Assim como aquela mulher que clamava ao Senhor por socorro em meio a um grande sofrimento familiar. Ela via a sua filha definhando dia após dia. Uma menina tomada, possessa por demônios. O clamor de uma mulher que sofria. Ela, como eu já disse, era gentia, mas ela agiu como um judeu crente no Salvador. Por isso ela disse, filho de Davi, chamou Jesus de Senhor, disse, não me importa se os meus me reprovarão, porque eu estou chamando um judeu de meu Senhor, eu creio nele e creio mais, que ele é o Messias esperado, o filho de Davi, porque o Messias deveria ser um descendente de Davi. Era o clamor de uma mãe de uma menina em apuros. Era o clamor de uma mulher cansada, desesperada e quase sem forças. Era o clamor da insistência, mas o clamor acima de tudo da fé, de uma mulher que sabia, só haveria felicidade se ela encontrasse Jesus pela fé. O pastor Davi Gomes, que já está com o Senhor e foi um grande líder da obra missionária no Brasil, dizia que felicidade começa com fé. A primeira sílaba da palavra felicidade é fé. Aquela mulher sabia que felicidade para ela começaria com fé em Jesus. E você, mulher dos nossos dias, você tem buscado socorro em Jesus com fé e perseverança? Eu sei, minha irmã, que você lida com as suas lutas. Aliás, eu sou filho de uma mulher, a minha mãe Antônia nos acompanha nesse momento, sou grato a Deus pela vida dela e pela influência espiritual dela sobre a minha vida. Aliás, outro dia ela estava dizendo, pastor Igor é tão jovem, mas eu já estou vendo um grande pastor batista nele. Eu disse ao pastor Igor, ela nem vive me elogiando assim, está elogiando o pastor Igor. E eu passei a descrever, a figura é criteriosa, se ela elogiou é porque ela viu o potencial. Mas irmãos, eu sou filho de uma mulher, eu sou casado com uma mulher, eu sou pai de uma mulher, eu sou amigo de muitas mulheres, eu sou admirador de muitas mulheres membros dessa igreja. E eu conheço as lutas na criação dos filhos, no cansaço do trabalho diário, nas incertezas da economia, nas batalhas pela fé. Minhas irmãs, vocês têm clamado por socorro do Senhor Jesus Cristo? Essa mulher elogiada por Jesus nos ensina muito, a nós homens nos ensina muito. Em nossas lutas, precisamos abrir a boca e clamar pelo socorro de Jesus, clamar pela fé. Mas pela fé também precisamos, como aquela mulher cananeia, perseverar em meio às dificuldades. Meus irmãos, olhem para essa mulher. Depois de ter enfrentado a multidão e não ter se intimidado, no verso 23, os discípulos estavam dizendo a Jesus, Jesus, essa mulher é histérica, está gritando, clamando atrás de nós, manda essa mulher embora, Senhor. Jesus queria conhecer o que estava no coração dos discípulos, por isso Jesus dá corda e diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que faz aquela mulher? Ela continua indo em busca de Jesus e o adora e continua, Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me. Meus irmãos, Deus quer salvar judeus e gentios. Aliás, Romanos 1,16 diz
que o Evangelho é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do não judeu. Mas essa era uma ideia absurda para os judeus. O Messias, quando viesse, salvaria judeus, o povo escolhido por Deus na antiga aliança. Os demais ficariam de fora do plano redentor. A tradição dos anciãos naqueles dias reforçava essa ideia. E até alguns gentios já criam nisso. Por isso alguns gentios tentavam se judaizar, sendo, por exemplo, circuncidados. Os apóstolos estão aqui mostrando a Jesus que eles assimilaram essas ideias equivocadas. Eles também estavam impedindo a mulher de se aproximar de Jesus. Mas aquela mulher, meus irmãos, perseverou em meio às dificuldades. Ela creu em Jesus e por isso foi ao encontro de Jesus. Ela venceu a sua tristeza e a sua dor. Não é fácil. Não é fácil, em meio a uma tristeza e uma tão grande dor, levantar-se para buscar mudança. Venceu os preconceitos do seu povo, o seu próprio povo. Ela agora estava buscando um pregador judeu. Venceu a incompreensão daqueles que estavam no entorno de Jesus. Venceu até a dificuldade para ter o primeiro contato pessoal com Jesus. Vejam, meus irmãos, que Jesus no versículo 26 diz: mulher, o que você pensa daquilo que todos dizem? Que vocês são como cachorrinhos. Não é bom, como diz um dos nossos ditados, tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmãos, ela com reverência, mas firmeza, replica: sim, Senhor. Versículo 27, o Senhor tem razão, muitos dizem isso. E muitos nos chamam de cachorrinhos. Então eu quero dizer ao Senhor, não há nenhum problema que eu seja um cachorrinho. Mas se o Senhor não me quiser dar o pão, que é dos filhos de Israel, me dê as suas migalhas, e eu ficarei farta com isso. Meus irmãos, que mulher perseverante. Deus concedeu a essa mulher grande perseverança, e a minha oração é que você persevere, que você não aceite a religiosidade das regras e das formas que vão dizer a você, que você não deve ter essa ousadia, essa pretensão de chegar a Jesus. Há quem diga em nossa cultura, que Deus tem tanta coisa para fazer, que Ele não vai se importar com a sua oração acerca da dor de cabeça que você sente. Que ideia é essa sobre Deus? Que Deus fraco, que Deus limitado é esse? Deus conhece, antes que o mundo inteiro apresente todos os clamores a Ele, tudo o que todos irão pedir, e já tem uma resposta para todos, segundo a vontade dEle. Não desanime, persevere em viver pela fé. Talvez, de início, você estranhe aquilo que a palavra de Deus diz, porque talvez você tenha as suas ideias sobre Deus, mas se lance pela fé ao Senhor Jesus, e você descobrirá um Jesus, que é muito melhor do que aquele Jesus que você concebe em seu coração, ou que a nossa cultura popular desenhou. Meus irmãos, quando eu conheci o Peru, eu me surpreendi com o pão que os peruanos produzem. Primeiro café da manhã no Peru, eu fui comer o pão com a cabeça de brasileiro. Eu queria o pão que o brasileiro produz. E a experiência não foi boa. Eu achei muito ruim o pão que comia em Lima. Mas eu iria passar mais de uma semana no Peru e eu precisava comer pão. O grupo do qual eu fazia parte, um grupo de professores universitários, resolveu ir comprar pão em outro lugar. Comprar um pão artificial numa conveniência qualquer. E eu decidi que eu iria insistir com aquele pão. E no dia seguinte, eu cheguei no café da manhã entendendo, eu não vou comer pão brasileiro, eu vou comer pão peruano. E a experiência foi diferente, era um pão muito mais firme por fora, mas muito macio por dentro. No terceiro dia, irmãos, eu já estava gostando do pão, comi 2. No último dia eu já estava pensando, como é que eu faço para levar esse pão para casa? E eu e minha esposa casamos pouco tempo depois, e morávamos na rua de uma das grandes padarias da nossa cidade de então. E essa padaria anunciava que ela produzia mais de 50 tipos de pão. E havia um pão chamado ciabatta,
que parece muito com o pão peruano. E aí, meus irmãos, a Samela sabe, eu passei anos e anos indo naquela padaria comprar esse pão, e ela tornou-se fã do pão, e eu, meus irmãos, deixei de comer pão brasileiro para comer o pão brasileiro que mais se parecia com o pão peruano. Sabe o que isso nos lembra? Que muitas vezes, irmãos, nós não nos abrimos para aquilo que é novo e que pode nos surpreender. Estamos presos àquilo que sempre fizemos, sempre vivenciamos. Talvez você aqui nessa noite esteja preso a uma religiosidade que diz que Deus não está interessado nas coisas pequenas da sua vida. Nós lemos o Salmo 139 hoje, que diz que o Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos sem que haja palavra em nossa boca. Que o Senhor viu o seu corpo, mulher, o seu belo corpo, antes que ele tivesse sido formado no ventre da sua mãe. Meus irmãos, talvez seja o momento de muitas pessoas aqui presentes se abrirem para o Jesus da Bíblia, colocarem o Jesus que construíram, o Jesus que tem em seu coração um pouco de lado, e sem reservas pela fé se lançarem. Quem é esse Jesus da fé? Eu quero experimentar pela fé a vida com Ele. E você verá um Jesus gracioso que responde àquele que persevera em buscá-lo. Você já perseverou ou você assimilou a cultura religiosa brasileira que te diz que se você ordenou alguma coisa a Deus e Ele não te respondeu, você tem que deixar isso de lado? O Deus da Bíblia não é assim. Na cultura popular brasileira, há pessoas que têm os seus ídolos e elas colocam o ídolo de cabeça para baixo no congelador, ameaçam não acender vela. O Jesus da Bíblia não é assim. Persevere em servir a Jesus, persevere em buscar a Jesus na sua luta, abra-se para um novo Jesus, que não o Jesus do qual sempre te falaram. Talvez o Jesus da Bíblia você ainda não tenha conhecido. Pela fé, persevere como a mulher cananeia perseverou em buscá-lo, a despeito de todas as dificuldades que se colocaram entre ela e o Senhor Jesus. Pela fé, aquela mulher alcançou a resposta da parte de Deus. Vejam, meus irmãos, no versículo 26, quando Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Talvez você pense, Jesus foi indelicado. Como ele pôde dizer isso a uma mulher? Deixe-me te dizer que existem duas palavras gregas para cachorro, uma curta e uma outra comprida. Quon é a palavra para cachorro selvagem. São aqueles animais que vivem em matilhas, indomáveis, que atacam, que matam. Não foi essa a palavra que Jesus usou. Jesus usou a palavra kunarion, que traduzido para a nossa língua portuguesa, aí sim é cachorrinho de estimação. Você conhece alguém que tem um cachorrinho de estimação e o maltrata? Eu ouço falar que há quem faça isso, esse tipo de crueldade, mas são exceções, irmãos. Quem tem cachorrinho de estimação trata tão bem que ele se torna membro da família. Já tem um monte de gente derretida aí agora, é impressionante. Os pastores estão vendo isso, né? Quando eu falei de cachorrinho de estimação, teve gente que se derreteu, sorriu, um olhou para o outro. Foi ou não foi, Rafael? Um monte de gente aí. Giovanni, foi ou não foi? Um monte de gente derretido aí. Irmãos, vocês sabem o que é que a gente faz com um cachorrinho de estimação? Tosa, alimenta, dá carinho, traz para a cama, irmãos. Irmãos, tem cachorrinho de estimação que me deixa às vezes pensando, né? Se o marido dessa senhora receber metade desse tratamento, ele é o homem mais feliz do mundo. Não é não, Jussara? Tem cachorrinho aí que o cidadão sai domingo de manhã para passear com o cachorrinho e ele na janela do carro. Outro dia, um grande amigo meu, não é membro aqui da igreja, eu estava aqui na porta com os introdutores, ele parou no carrão dele aqui no semáforo, sozinho, irmãos, 8 horas da manhã, ninguém com ele, e o cachorrinho na janela. Jesus está dizendo, carinhosamente, estão dizendo por aí, mulher, como você sabe, que não é bom tirar o pão dos filhos de Israel e dar aos animaizinhos de estimação. Ela diz: Senhor, me chame do que quiser, o que vem do Senhor para mim é gracioso. Mas se o Senhor tiver migalhas para esse cachorrinho, isso me será suficiente. A graça de Deus, irmãos, nos faz perceber que Deus não nos vê, Deus não te vê como o mundo te vê. Deus não viu aquela mulher como muitos judeus a viam, um cão, um animal.
A expressão do amor de Deus é vista nessa disposição antecipada de amar a mulher, isso é graça. Jesus quis levar aquela mulher a ter fé consistente, por isso ela disse: mulher, muitos dizem que eu não devo me preocupar com quem não é judeu. Aquela mulher cresce na fé, demonstra a Jesus que ela continuava crendo no Senhor Jesus, cria que Ele era mais que um profeta, que Ele era o Salvador da humanidade. A mulher insistiu em buscar a Jesus. Notem, irmãos, que ela adorou Jesus antes de ter sido a sua filha curada. Você já percebeu isso no texto bíblico? Olhe, por favor, para o texto bíblico. Você verá essa mulher adorando o Senhor Jesus Cristo. No versículo 25, Jesus ainda não tinha dito: faça-se como queres. Isso é fé. Uma mulher que alcançou a resposta de Deus porque soube agradecer antes de ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa mulher era uma bem-aventurada, uma abençoada. Olhem para a palavra de Deus. Ela adora Jesus antes de ver sua filha curada. Ela está dizendo: Senhor, Tu és a parte mais importante do plano de Deus. Se o Senhor me ouvir ou não, eu continuo Te adorando, mas eu creio que o Senhor pode me ouvir. Jesus provou a sinceridade e a fé da mulher. O que diz Hebreus 11:1? A fé é a firme certeza daquilo que nós ainda não estamos vendo. É a prova daquilo que ainda não aconteceu. Jesus provou a fé daquela mulher, porque Ele queria alcançar a todos os perdidos. Olhe para Mateus mesmo, capítulo 9, a partir do verso 9 até o 13. Mateus 9, verso 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um homem que era odiado por judeus, principalmente porque era um coletor de impostos. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É escandaloso o amor de Jesus, é exagerado, é impressionante, é fora do comum. Jesus diz: eu não vim chamar quem já foi curado, eu vim chamar doentes. Permitam sim que pecadores e gente de má fama, como os publicanos, comam à mesa comigo. Jesus quer ouvir gente que ninguém mais quer ouvir. Jesus ouviu aquela mulher, entendeu a luta dela, entendeu o seu sofrimento, e ao final aprovou a fé da mulher, quando Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Irmãos, não é a minha opinião, é o que Jesus diz daquela mulher. A mulher que pela fé clamou ao Senhor, pela fé perseverou em buscar ao Senhor, até que pela fé alcançou a resposta do Senhor, recebe de Jesus um elogio, o elogio que todos nós precisamos receber do Senhor: ó mulher, grande é a tua fé. Ó meu filho, grande é a tua fé. A despeito das suas tristezas, das suas dores, das suas decepções, você continua me amando, entendendo que eu sou a melhor parte do plano de Deus para a sua vida. Ainda que nenhuma oração seja respondida, ainda que nada do que você planeja aconteça, mas você já compreendeu que eu, Jesus, sou a melhor parte de tudo que você pode conhecer. Meus irmãos, quando Jesus disse grande é a tua fé, Ele disse também: faça-se contigo como queres. E diz a palavra de Deus no versículo 28, que naquele momento em que Jesus disse grande é a tua fé, e aconteça o que queres, naquele momento a filha foi liberta, não mais possessa, agora sã, poderia glorificar a Deus. A origem daquela mulher, o gênero feminino, a condição familiar, o conhecimento ou não da lei, tudo ficou em segundo plano. Cumpria-se a profecia, uma de tantas profecias que nos mostram o interesse do Senhor Jesus Cristo pelos gentios, está em Isaías 42, versos 6 e 7. Veja o que diz a palavra do Senhor: eu, o Senhor, te chamei em justiça,
tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Veja o que o Pai diz sobre o Messias, o Filho de Deus: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Cumpriu-se a profecia. Jesus estava tirando do cárcere satânico aquela mulher e a sua filha. O lindo texto de Efésios capítulo 2, versículo 11 nos fala da universalidade da salvação. Em todos os lugares e épocas, quem vier a crer em Jesus será salvo, graciosamente transformado por Cristo. Veja Efésios 2:11, quando diz: lembrai-vos de que outrora vocês que são cristãos, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, pelos judeus na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vocês que eram cães, que eram gentios, que eram um povo distante do Senhor, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Judeus e gentios agora são um só povo na igreja, o corpo de Cristo. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Isso aí é a igreja, irmãos, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, porque na cruz Jesus morreu por todos os crentes, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, fora de Israel, e paz também aos que estavam perto, aos judeus, porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A mulher cananeia foi salva. Mulher, vá em paz, grande é a tua fé, seja feito aquilo que você deseja. Meus irmãos, Lutero disse sobre a fé o seguinte: esta é, aliás, a propriedade da fé: ver o que ninguém vê, e não ver o que qualquer um vê. Vou repetir, Lutero disse assim: esta é a propriedade da fé, ver o que ninguém vê, e não ver o que qualquer um vê. Quem vive pela fé, vê transformação em Cristo, numa vida moribunda, que ninguém consegue ver. Mas também não vê o que qualquer um vê. Qualquer um vê uma vida perdida, sem futuro. Quem vive pela fé, não consegue ver isso, consegue ver uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Aquele que aproxima-se de Deus, deve fazer isso por meio da fé, da confiança em Jesus, da entrega da vida sem reservas ao Senhor Jesus, o Filho de Davi. Você, mulher, experimente viver pela fé, a fé viva no Deus vivo, e sua vida será transformada. Seja você uma mulher de grande fé, que em meio às suas batalhas, às suas lutas, os seus desafios, você também clame a Jesus pela fé, persevere na fé em Jesus, e veja o que Jesus fará a quem vive pela fé. Que Deus, pois, nos abençoe e aumente a nossa fé. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar o hino Tal Qual Estou. Medite naquilo que